Nós estamos hoje no segundo encontro da série de mensagens A Jornada da Vida. Começou na semana passada e eu falei sobre a Bíblia e a importância da Bíblia na nossa história e na nossa jornada como cristãos. E hoje, o tema de hoje, mais uma disciplina espiritual. O tema de hoje é consultando o guia, o papel da oração na nossa vida. Essa série tem um texto base. Você que não acompanhou e não sabe do que eu estou falando, é uma proposta de 8 semanas para a gente dar uma revitalizada e revisitar algumas disciplinas espirituais que são fundamentais para a nossa caminhada com Deus. De alguma forma, nós entendemos na semana passada que Deus tem um plano eterno para a gente, para que nós fôssemos feitos à imagem de Cristo Jesus. E o texto base diz assim, Filipenses 1,6, eu estou convencido, Paulo diz, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa certeza. Deus tem uma obra de salvação, uma obra de transformação e de renovação de quem nós somos. Talvez a melhor palavra seja de restauração de quem nós somos. Trazer de volta aquela imagem e semelhança que um dia Ele sonhou. E nesse processo de transformação, a Bíblia tem um papel fundamental e a oração também tem um papel fundamental. Por isso nós começamos por essas duas disciplinas espirituais. Nas próximas 6 semanas você vai ouvir falar sobre solitude, jejum, simplicidade, louvor, adoração. Nós vamos falar sobre todas esses princípios, essas atitudes que todo cristão deveria levar muito a sério se quiser desenvolver uma vida com Deus, uma vida plena com Deus e ser transformado por essas práticas. Eu não sei como anda a tua vida de oração. Tinha um hino muito antigo que falava, que tempo já faz. Quem sabe esse hino é antigo também. Que tempo, olha o tom, né? Que tempo já faz que não falas com Deus. Não lembro mais nada. Mas é isso. Que tempo já faz que a gente não fala? Quando eu falo falar, não é o falar dia a dia, né? Senhor, obrigado pelo dia, pela comida, me protege, me dá tua paz, amém. É falar com Deus. É conversar com Deus, é ter intimidade com Deus, é ter relacionamento com Deus. Isso é um desafio, essa série tem me desafiado muito. Toda vez que a gente prepara algo para compartilhar aqui, primeiro a gente se encara. Primeiro a gente olha para o texto, para a vontade de Deus, para aquilo que Ele tem falado para nós. E como eu gostaria de ter uma vida mais plena, mais profunda no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus na oração. A gente vive num tempo extremamente contrário a tudo aquilo que a Bíblia pede, da nossa prioridade de gastar tempo se relacionando com Deus de maneira intencional. E muitos de nós, a gente acaba achando recursos, ouvir algo no carro, falar com Deus durante o dia, e pouco a gente consegue ter de tempo especial focado para se relacionar com Deus. E é disso que eu quero falar hoje, de um momento de oração e do papel da oração na tua caminhada, nessa jornada da vida, para ser completo. Abra sua Bíblia, por gentileza, para a gente acompanhar juntos esse texto que eu vou usar de texto-chave para reflexão. Salmos, livro de Salmos, capítulo 42. Salmos 42. Verso 1 e 2. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Eu sou apaixonado pelas expressões que ele usa quando ele fala de Deus. Ele fala com um aparente desespero, porque ele quer mais de Deus, ele tinha um amor pela presença de Deus. E assim a gente vai tentar buscar esse princípio na palavra dele, dessa intimidade. Salmos 42, verso 1 e 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira também a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Vamos orar. Senhor, que nesse momento a nossa alma possa se desconectar de tudo aquilo que interrompe a nossa comunicação contigo. E que essa sede da tua presença
seja renovada no nosso coração nesse momento, Pai. Que a reflexão que a gente fizer aqui juntos, através da Tua palavra, sirva apenas de impulso espiritual para a grande obra que o Espírito Santo quer fazer em nós, de vivermos na dependência, de sermos saciados diariamente pela Tua presença, Pai. Nos dá esse querer nesse momento, esse vislumbre do que é estar nesse silêncio, na Tua presença. Eu peço assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. A Bíblia conta uma história famosa de duas irmãs, Maria e Marta. Você se lembra da história? Maria, quando recebe a visita de Jesus, se assenta aos pés de Cristo e começa a ouvir Jesus falar. Ela tinha prazer na intimidade, na relação com Cristo. Não tinha nada mais importante para Maria do que parar e ouvir Jesus, estar com Jesus. Marta tem um outro jeito de agradar Jesus e de enxergar o jeito que ela ama Jesus. Ela passa a servir, ela quer fazer o melhor almoço, a melhor comida, arruma a casa, dá um jeito de ficar tudo perfeito, porque ela quer agradar Jesus. Jesus faz uma repreensão muito forte, porque Marta, de tão desesperada que era em servir bem, em fazer coisas boas, ela chega a reclamar com Jesus. Marta chega a dar uma ordem para Jesus. Quase que, Senhor, será que só eu aqui estou vendo? E o Senhor não está reparando que minha irmã fica só batendo papo contigo, enquanto eu faço tudo sozinha? Manda que ela me sirva. Senhor, manda que ela me sirva. Marta deu uma ordem para Deus, sem saber. Você conhece alguma mulher assim na sua casa? Jesus olha para Marta e repete 2 vezes o nome dela. Marta, Marta. Você está distraída e ansiosa com muitas coisas, muitas tarefas. No entanto, uma coisa só é necessária. Esse é o termo que ele usa. Só uma coisa importa. E Maria, ela escolheu essa coisa, a mais importante. Do tipo, Marta, desliga o fogo e senta aqui um pouquinho comigo. Deixa a vassoura e senta aqui um pouquinho comigo. Desliga o celular e senta aqui um pouquinho comigo. Para de pensar um pouquinho nas suas metas e senta um pouco aqui comigo. Para de planejar suas viagens e senta só um pouquinho aqui comigo. Quem é Marta aqui? Na alma. Hashtag todos somos Marta? Você tem um pouco de Marta no dia de hoje? Que dificuldade nós temos para viver uma vida de intimidade com Deus? Que dificuldade nós temos para ter prioridade nisso? A oração talvez seja uma das disciplinas mais rejeitadas por aqueles que passam a perder essa percepção da necessidade de ter contato com Deus. A Bíblia, muitos têm contato, ouvem sermões, assistem, mas a oração pessoal. A oração pessoal, parar e ouvir a Deus, parar e falar com Deus. Se Deus viesse aqui agora, eu já contei a história uma vez, na série Entrevista com Deus, falei sobre isso. E ele dissesse assim, eu tenho 1 hora com vocês exclusiva, cada um de vocês vai ter 1 hora comigo. Você pode se deslocar na fila, o pastor Felipe vai me ajudar a organizar, junto com os meus anjos, e você vai ter 1 hora para falar comigo, tudo que você quiser falar e quiser resolver na tua história, qualquer demanda que está no teu coração hoje, você vai ter 1 hora para contar para mim. Só que Deus, sabendo da fila, e a fila ia ser grande aqui, eu tenho certeza, Ele pede para os anjos distribuírem uma folha em branco para cada um. É só uma história, para a gente pensar um pouquinho nas prioridades. Eu penso que muitos de nós usaremos a folha para escrever frente e verso, para não esquecer as demandas que a gente tem que tratar com Deus, porque a gente só tem 1 hora. Tem coisa muito importante que eu quero resolver no meu coração, eu quero saber por que dessas coisas, por que aquele dia aconteceu isso, então eu quero conquistar algo, eu quero pedir isso aqui para Deus, eu quero saber dessas coisas para Deus. A gente leva a nossa agenda para Deus. O que eu quero propor hoje é uma oração que faz justamente o contrário. Caso você recebesse a folha, você falar assim, quer saber, eu vou guardar bem essa folha em branco, para quando eu chegar na presença de Deus, eu vou entregar a minha folha em branco e vou dizer, escreve aí o que o Senhor quer que eu viva, faça, tenha e seja, porque eu não quero esquecer nunca mais. Se eu tenho 1 hora contigo, eu quero saber tudo. Eu quero saber qual é a tua prioridade, qual é o teu sonho. Não quero te entregar as minhas demandas apenas, mas quero saber quais são os teus planos para mim.
tinha gente que ia precisar de 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, talvez muitas folhas para escrever o desejo de Deus para a tua vida. Deus tem muito para dizer para nós e a gente não está parando talvez para escutar ou para se relacionar com Ele. É um esforço muito grande a gente ter prioridade nisso pela manhã, por exemplo. E a oração, segundo homens de oração, gente que levou Deus a sério na vida, para ele define assim: oração é a expressão mais íntima da vida cristã. É o ponto alto da experiência religiosa que é genuinamente espiritual. Quem é genuinamente espiritual, quem está buscando a sério ser transformado por Deus e cumprir o plano de Deus e ser moldado em si, sentir Deus trabalhando, essa pessoa tem que levar muito a sério a oração, porque é o ápice dessa experiência genuína, espiritualmente falando. Lutero, conhecido por orar muito, uma frase de Lutero bem atribuída a ele, diz assim: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não posso deixar de passar 3 horas orando. Tenho tanta coisa para fazer que eu não posso deixar de passar 3 horas orando. Quem é de nós que vê essa história de Lutero e fala assim: que dia que eu vou chegar nisso? Soa impossível. Soa 1500 anos de história até chegar a Lutero. Parece que só naquela época que só tinha vela, não tinha TV. A gente começa a inventar um monte de coisa para dizer assim: ele não tinha essas coisas. Passar 3 horas em oração num dia cheio de atividades. É claro que ninguém sai de um estado de não falar com Deus e não ter prazer na presença de Deus, para em poucos dias passar 3 horas com Deus. Não é assim. A gente faz um retiro aqui chamado imersão. É para quem participa dos pequenos grupos. Quem está no pequeno grupo é convidado a participar de uma imersão espiritual. E tem uma dinâmica na imersão que a gente passa um tempo com Deus. A gente deixa 1 hora e pouco para a pessoa passar tempo com Deus. A pessoa lê a Bíblia, conversa com Deus. E quando o pessoal volta, a reação é sempre a mesma. As pessoas dizem assim: pastor, eu acho que eu nunca passei esse tempo com Deus na minha vida inteira. Pastor, a sensação que eu tenho é que eu nunca, com 30 anos de história de igreja, ou com 20 anos convertido, eu nunca senti o que eu senti hoje aqui. Porque ela foi direcionada a passar 1 hora buscando saber e discernir o que Deus tinha para a vida dela. É incrível o impacto que isso traz. Alguém já passou por uma experiência assim, de passar 1 hora com Deus? Lendo a Bíblia, falando com Ele, é algo transformador. Caminho a Cristo. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Essa frase é muito famosa. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, porque Deus já sabe o que somos, Ele vê o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração é esse exercício de mudança. Orar é mudar. Orar é mudar. Orar é estar disposto a mudar. Talvez Deus não mude com a sua oração, e Ele mantém a sua estrutura de propósito para a tua vida. Mas quem muda é você. Orar é estar disposto a ser guiado por Deus. E ela diz: assim como o ar é para o pulmão, você se lembra dessa frase? Alguns já conhecem. Assim como o ar é para o pulmão, a oração é para a alma. Assim como o ar é para o pulmão, a oração é para a alma. Não existe vida espiritual se a gente não conversa com o nosso Deus. Se a gente está desconectado da fonte. Eu comecei falando da Bíblia, talvez eu devesse ter começado a falar sobre oração e depois ir para a Bíblia, mas as duas andam muito juntas, as disciplinas que a gente está tentando desenvolver. Eu vou falar de 4 motivos pelo qual você deve orar. Vou falar de 3 motivos, vou chamar aqui um testemunho, e vou falar do 4º motivo. Eu tenho 20 minutos para isso, depois tenho 7 coisas práticas para falar. Vai dar tempo, sim ou não? Não vai dar tempo. Mas nós vamos tentar, vou ser bem breve. Primeiro motivo, por que eu devo orar? É simples assim, porque Cristo, seu mestre, seu Deus, quando veio aqui, orou muito. Não tem desculpa, não tem por que não orar. Ele orou, Ele é seu mestre, Ele é o seu Deus. Quando Ele entrou aqui nessa história, encarnado em homem, Ele gastou a vida dele orando. Ele gastava a vida dele buscando discernimento. Ele gastava a vida com o Pai e acordava de madrugada, ia para um lugar deserto e orava. Acordava mais cedo que os discípulos, iam para o lugar deserto, Jesus, e orava. O Espírito de Profecia diz que quando ele saía desses momentos de oração, ele estava restaurado. As suas energias vitais, muitas vezes passando noite em oração, estavam restauradas para poder servir no outro dia, cumprir o propósito dele no outro dia. Discernimento, de onde você acha que vinha para Cristo? Discernimento de saber que uma pessoa tocou, de ler o coração de um grupo e falar assim: eu sei o que vocês estão sentindo, de olhar para Pedro e saber: arreda-te de mim, Satanás, ou então que foi
o Espírito que te revelou, essas falas de Cristo, todas recheadas de discernimento de um homem de oração. E oração é algo que se ensina, porque os discípulos viram isso em Jesus, ele tinha algo diferente. Ele não orava como a gente ora, ele orava de um jeito profundo. Ele tinha uma paixão que talvez se ele não tivesse com Deus num dia. Eu não imagino Cristo passando um dia sem falar com Deus. Eu não imagino Cristo passando um dia sem ter essa percepção da dependência que ele tinha do Espírito Santo. E os discípulos notaram isso e perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. A gente não deve saber, porque o que a gente faz não é o que o Senhor está fazendo. A vida que eu levo de oração, que eu aprendi no judaísmo, Pedro, Tiago, João, a gente olha para você, não é isso que a gente faz. O Senhor faz diferente, o Senhor ora diferente, ensina a gente a orar. Jesus tinha isso, então se a gente tem que orar hoje é porque o nosso mestre orou. E a Bíblia é recheada de promessas e de ordens. Orem uns pelos outros, orem sem cessar, criem um espírito de oração, não é só no nível das palavras, nem só da consciência, de imaginação, de falar com Deus sem palavras, apenas fruir. Mas é no espírito, reconheça a presença de Deus, a Bíblia fala disso, ande com essa percepção de que Deus está presente. Orem, e quando orarem, se lembrem que Deus ouve. A Bíblia fala muito disso, orem, orem, orem. Então por que eu devo orar? Porque Deus, quando esteve aqui, orou e mostrou que a gente devia fazer o mesmo. Um discípulo que leva a Deus a sério e leva Cristo como seu referencial de vida, essa pessoa tem que orar. Segundo, por que eu tenho que orar? Porque a oração é o único jeito de você ter amizade com Deus. Não tem jeito de ter relacionamento com Deus se você não falar, ouvir e fazer coisa junto. Amigo faz isso, fala, ouve e faz coisa junto. Se você não fizer isso com Deus, você não conhece a Deus, você não tem condição de discernir a vontade de Deus. Você costuma pedir oração para as pessoas, mas nunca tem a sua experiência de oração. Você nunca teve Deus, talvez falando com você de uma maneira profunda, ou nunca teve uma intimidade de falar assim: puxa vida, eu saí desse lugar diferente. Eu me sentei na presença de Deus e eu saí daqui diferente. É o único jeito da gente ter amizade com Deus, e muitas vezes essa amizade acontece mesmo que no silêncio. Sempre conto essa história quando falo de oração, uma história que eu vou contar até ficar velho. Madre Teresa de Calcutá, dizem que quando ela orava muito, durante muito tempo. E um padre incomodado perguntou: ô madre, o que a senhora tanto fala com Deus na sua oração? Diz a história que ela responde: com Deus? Com Deus eu não falo nada, eu só escuto. E aí o padre ficou mais incomodado ainda. Se a senhora só escuta, o que é que Deus tanto fala com a senhora? Deus também não fala nada não, Deus só me escuta também. Então, para quem não entendeu, eu também não entendi. É um mistério, a oração é esse mistério. Alguém disse, o grau máximo de intimidade entre duas pessoas é o silêncio. É quando eu estou com quem eu amo, com quem eu me sinto à vontade e não preciso ficar quebrando gelo. Eu estou bem, eu estou em paz, eu estou em casa, eu posso ficar quietinho. Porque ali eu estou na presença daquele que me conhece. A Bíblia não diz assim: quando orares, vá para o teu quarto e o teu pai que te ouve em secreto vai te responder e te recompensar. Ela diz assim: vai para o teu quarto, fecha a porta, que o teu pai que te vê em secreto, ele te vê em secreto, ele vai te recompensar. A dimensão do silêncio, do mistério na oração, é algo que ninguém sabe explicar. Como é que eu, silente e quietinho na presença de Deus, ainda posso me comunicar e saber que Ele está presente? É porque Ele discerne a gente. Ele sai daquela dimensão de palavras e pedidos e respostas e agradecimentos para uma dimensão de pertencimento. Eu quero ser de Deus, minha alma está com sede dessa presença. Como eu queria poder sentir isso todo dia. E como a nossa busca deveria ser essa todo dia. Eu quero ter sede de Deus, eu não quero ter nada mais importante na minha agenda hoje, a não ser saciar minha alma na presença dEle. Davi fala: quando é que eu vou poder fazer isso? Eu tenho sede do Senhor. Ele não era santo, ele não era perfeito. Davi tinha seus erros, mas o coração dele ansiava mais por Deus. Sabe o que eu digo? Quando a gente está vivendo uma vida buscando a Deus em oração, e a gente comete erros, e erros graves como Davi cometeu, e você sabe a história. Eu digo que a gente cai para cima. A gente não cai, a gente cai para cima. Porque quando você está buscando a Deus e você escorrega no processo da santificação para ser como Ele, você cai e não dá 2 segundos, a tua mente começa a trabalhar com você. Você não foi criado para isso, você não foi feito para isso, não é o meu plano para você. E aí aquele constrangimento
misturado com sentimentos de consciência e que Deus agindo vem sobre você. E aí, quando você tem coragem, você faz uma oração: Senhor, lava-me, me dá um espírito novo, me dá um coração novo. E a Bíblia diz que nesse momento Ele opera o querer e o efetuar. Há perdão distribuído no céu para você. Quem é que entende essas coisas, se não é um mistério? No silêncio, a gente pode receber esse perdão. Eu acredito piamente que tem muitas orações fluentes e eloquentes e longas para Deus, que não fazem diferença alguma no coração dele. Eu acredito piamente que tem muitas orações que nem saem da boca, não conseguem ser descritas em palavras, mas tem uma alma procurando Deus, procurando mais dele. E Deus encontra e responde a oração que ninguém ouviu. Essa é a dimensão que eu estou falando para vocês. É o único jeito da gente ter amizade com Deus, é parar para poder ter isso como prioridade. Terceiro, por que eu devo orar? Porque Jesus orou, porque é o único jeito de eu conhecer a Deus na intimidade, e porque oração é o melhor método que a gente tem na vida para aprender a depender de Deus. Se eu não oro, eu continuo segurando as coisas na minha mão. Se eu não oro e não entrego para Ele, eu continuo querendo resolver do meu jeito. Se eu não oro, eu continuo prendendo isso e segurando, e quanto mais eu seguro, mais isso me deixa tenso, mais eu fico ansioso. E Deus está falando: solta a mão, abre a mão e fica para receber o que eu tenho para te dar. Muda a tua postura e espera que eu quero falar contigo. E aí Hebreus vai descrever isso de um jeito profundo, na certeza e ousadia que você e eu temos, de falar com Deus para explicar tudo que está na nossa alma. Não que Ele já não saiba, isso é tão lindo de saber. Já sabe tudo antes da palavra ser gerada, mas Ele quer ouvir, Ele quer a relação, Deus quer a relação. E Ele fala assim: mas Jesus, o Filho de Deus, Hebreus 4, 14 a 16, Jesus, o Filho de Deus, é nosso grande, supremo, sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nesse sumo sacerdote, porque ele está fazendo isso lá, ele está lá para ajudar a gente. Ele continua dizendo: esse nosso supremo sacerdote compreende a nossa fraqueza, visto que ele também teve as mesmas tentações que nós, viveu o que a gente vive, ele sabe o que é estar nesse mundo. Ainda assim, ele nunca cedeu a nenhuma delas. Portanto, vamos ousadamente, vamos com fé, vamos com confiança até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos sua graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. Isso é oração. É a confiança de que você pode, através de Cristo Jesus, se achegar ao trono da graça de Deus e encontrar no tempo certo, na hora certa e do jeito certo, libertação, graça, misericórdia e ajuda na sua necessidade. Isso é oração. Jeito de depender de Deus. Eu não creio que quando você está muito ansioso... Tem alguém ansioso aqui? Eu achei que essa ilustração não ia funcionar aqui. Tem alguém ansioso? A gente sofre com isso, é um mal, segundo Augusto Cury, nosso filósofo didático, pastor e teórico e psicólogo, ele é tudo, ele fala de que a gente sofre do mal da síndrome do pensamento acelerado. Nunca para, nunca para, nunca para, nunca para, nunca para, nunca para. Tem sempre muita coisa na cabeça, não consegue descansar. Essa ansiedade para mim, ela só diminui quando você para e fala assim: eu preciso buscar e focar a minha mente naquele que pode realmente resolver as minhas questões. Aí você para, foca a sua ansiedade, coloca teu coração e tua mente em Cristo Jesus. E a Bíblia tem um texto que vai dizer o seguinte, ele é famoso esse texto e essa versão eu adorei, a Bíblia Viva. Veja o que diz Filipenses 4, 6 e 7. Não se aflijam ou não andeis ansiosos com coisa alguma. Você que está ansioso aqui por alguma resposta, você que está ansioso ou ansiosa por alguma resposta que deve chegar essa semana, ou alguma situação que você vive agora, e traz ansiedade no teu coração para esse lugar, e traz quase que um desespero para ter uma luz na tua vida para esse lugar agora. Esse texto aqui é para que você se lembre de quem a gente está falando quando a gente fala de oração. Diz assim: não andem ansiosos por nada. Ao invés disso, orem, 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 orem a respeito de tudo. Orem a respeito de qualquer coisa. Contem a Deus as necessidades de vocês. Pode fazer a lista, entrega para Ele. Pode contar tudo, derrama sobre Deus. E não se esquece de agradecer a resposta dEle. Não se esquece de agradecer a resposta, porque Ele sempre responde. É não, é sim, é jamais, é não vem, que não vai ser assim do seu jeito.
Responde, todas ele responde. E você já agradece, porque se você sabe que a resposta dele é a melhor, quando você ora, você já sabe que o que acontecer, que seja feita a tua vontade. E se ela é perfeita, e se eu conheço a vontade dele, estou querendo ter intimidade com ele, cada vez mais quem muda sou eu. Cada vez mais que eu oro por coisas que quero e desejo, cada vez mais quem muda sou eu. E ele continua: se vocês fizerem isso, vocês terão a experiência do que é a paz de Deus. Eu gostei desse termo. Vocês terão a experiência do que é ter a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. A sua paz vai conservar a mente e o coração de vocês na calma e na tranquilidade, à medida que vocês vão confiando e aprendendo a confiar em Cristo Jesus. Bonito, né? A oração diminui essa ansiedade não porque a gente tem algo mais do que físico acontecendo, sobrenatural. A gente volta o nosso coração e a nossa alma para aquele que pode resolver todas as coisas. A gente abre a mão do controle da vida e deixa descansar, e essa outra vida flui através de você. Quero convidar aqui o Silvino. Por favor, Silvino. Silvino é líder do Ministério da Oração na Nova Semente. Ele é um ancião nosso que tem essa vocação, essa paixão por oração. É uma das marcas que eu tenho contigo, Silvino, desde que eu te conheci. Em uma frase, Silvino, o que é oração para você, o que ela representa? Um passo mais próximo do céu. Um passo mais próximo do céu. O que esse ministério que você lidera aqui na Nova Semente faz de maneira que possa abençoar a comunidade que está assistindo a gente agora? Quais são as ações? Auxilia o discípulo na sua vida devocional com Deus. E que ações vocês tomam? Nós, na quarta-feira, temos a nossa sala de oração, onde nós temos ali momentos práticos de oração. Nós louvamos, nós oramos, e isso dá a oportunidade à pessoa de ver que a oração não é tão difícil assim. É para experimentar a oração, não é um culto padrão. Não é um culto padrão. A gente sai do culto e a gente entra na Na metodologia. Nós temos um manual que foi implantado este ano. Sala de oração. Sala de oração. É uma sala porque a gente tem a ideia de que você sinta na sua casa. Não na igreja, simplesmente. Você vê para a sua casa, você vê na sua sala. Esse material, ele instrui você de como você pode, na oração, usar a Bíblia. Na sua vida devocional. Porque a nossa intenção como Ministério de Oração é que você tenha uma vida prática de oração. A gente fala aqui de oração, mas se você não viver isso no seu dia a dia, você não vai entender o quão bom e quão maravilhoso é quando você ora. Quando você compartilha a sua vida com Deus que quer compartilhar com você o seu viver. Legal. Então isso é uma quarta-feira a gente faz. Como você pode compartilhar no seu dia a dia a sua vida devocional em oração com Deus? Quarta-feira, toda quarta às 8 horas. Quarta-feira às 20 horas. Legal. Uma última pergunta, Silvino. Das histórias que você vê nessa igreja, que Deus já fez através de oração, Deus responde todas as orações. A gente sabe disso. E algumas ele responde da maneira que a igreja pediu, e a gente pediu com fé, e sabe que a vontade dele era a mesma. Ele fez a vontade dele, a gente viu isso aqui. Várias vezes. Você tem alguma história que marcou o teu ministério, o Ministério da Oração, para a gente poder lembrar disso? Eu vou falar de uma que recebi a notícia agora. Por favor, Rodrigo. Vem aqui à frente. Nós oramos por esse jovem que está aqui. Esse jovem foi acometido de câncer. E nós, como comunidade, Ministério de Oração, intercedemos por ele e Ministério de Restauração junto. E eu acabei de receber a notícia aqui. Curado. Amém. Amém? Que legal. Que legal. Não sabia também. Que legal. Ele compartilhou conosco agora. Deus seja louvado. Aqui está o exemplo, o testemunho do que Deus pode fazer, Ele quer fazer na sua vida. Amém. Amém. Obrigado, Silvino. Obrigado, Rodrigo. Parabéns. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês como família. Eu não sabia dessa notícia, fiquei muito feliz. Muitas histórias. Muitas coisas que Deus quer falar e quer fazer através de nós. Mas eu quero falar do quarto motivo. Eu prometi que eu ia falar do quarto motivo. E talvez seja um dos que eu mais hoje acredite para orar. Por que eu devo orar? Eu devo orar porque Cristo orou. Eu devo orar porque é assim que eu tenho amizade com Deus. Eu devo orar porque eu aprendo a depender de Deus e paro de querer arrumar minha vida do meu jeito. Mas eu devo orar, e a gente deve orar, porque a gente precisa muito de Deus. A gente precisa desesperadamente de Deus para viver essa vida. E se você não entender essa necessidade, esse desespero que a gente tem que ter
Porque a gente precisa de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, para poder receber dele discernimento, o fruto do Espírito para se relacionar, para continuar vivendo essa vida de maneira que agrade o coração de Deus. Se a gente não entender que a gente precisa dele, talvez esse milagre do querer que Deus coloca em nós todos os dias, a gente jamais vai experimentar o que é ter a saciação, a alma saciada, a saciedade. Eu inventei uma palavra nova, né? Saciação? Saciação ficou a saciedade da nossa alma. Sabe o que eu acho? Eu acho que Davi, quando orava, ele tinha tanta sede, porque esse é um texto, tem vários textos dele. Ele não via a hora de ter a presença de Deus. E quando ele tinha, ele queria mais. E teve um dia que ele teve tanta presença de Deus que ele falou assim: Pai, se eu pudesse eu moraria aqui. Eu não sairia nunca mais do teu templo, porque eu tenho a tua presença. Sabe esse sentimento de querer Deus? Eu não sei quantos de vocês sentem isso. Ou quantos de vocês que são discípulos de Cristo estão vivendo uma vida ainda bem longe de ter essa saudade de falar com Deus. Eu vou dizer a você, a Bíblia fala assim: vocês cobiçam coisas, e vocês não têm essas coisas que cobiçam. Vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem por motivos errados. Vocês pedem para gastar com o próprio prazer de vocês. É uma palavra dura. A gente não tem porque não pede. E quando pede, a gente não recebe porque a gente não aprendeu a pedir. A gente não aprendeu a pedir porque a gente não aprendeu a ter intimidade com Deus. A gente não aprendeu a ter intimidade com Deus porque essa necessidade no nosso coração, que Ele vai gerando dessa sede, a gente não atendeu e disse assim: ok, então eu vou me entregar para esse processo. Eu vou sentir o que é isso, eu quero entender o que é isso, eu vou dar prioridade para isso. A Bíblia fala que a gente não tem as coisas de Deus, muitas vezes, porque primeiro a gente não quis ter o próprio Deus. Eu digo sempre para as pessoas que eu atendo e converso: para de buscar as coisas que estão depois de Deus. Para de esperar que Deus dê apenas as coisas que Ele pode dar. E começa a buscar somente Deus, porque Ele vai te dar o que Ele quer e o que você precisa. Eu digo que muitas vezes nós, na nossa vida de oração, nós transformamos Deus num ídolo que manipula o mundo e os milagres que precisam acontecer para nós, para a gente poder crer, para a nossa vontade poder ser feita. A gente vai usando Deus para receber coisas. Eu peço para ganhar, e se Ele não me dá, muitas vezes eu questiono o amor dEle, eu questiono a minha fé, eu questiono a eficácia da oração, porque eu nunca aprendi a buscar Deus somente por Deus, sempre o que Ele podia me dar, só o que Ele pode me dar. Eu vou dizer a você, eu creio que Davi e outros homens na Bíblia, quando tinham Deus e sentiam Deus e tinham intimidade com Deus, olhava para todo o resto e falava assim: não faz sentido nenhum se eu não tiver Deus. Na verdade, se eu tenho Deus e não tenho nada, eu já tenho tudo. Agora, se eu tenho tudo que Ele pode me dar, que está depois dEle, mas eu não o tenho, eu perdi todas as coisas. Eu nunca tive nada, na verdade. Deus nunca me teve e eu nunca o tive. O que eu quero propor a vocês é folha em branco na oração. É derramar sobre Deus tudo o que você quer e precisa, mas pedir para que o seu coração queira de Deus e mais dEle, da vida dEle fluindo através da sua vida. Assim como a corça deseja as águas no deserto, naquele calor, ela quer uma gota de água. A minha alma tem sede do Deus vivo, eu quero Deus. Eu tenho sede de Ti, Senhor. Quando é que eu vou poder sentir a Tua presença de novo? Essa é uma oração de um discípulo, que está levando a oração como uma disciplina de transformação e de nova vida no teu caminho. Alguém escreveu assim: a gente começa a orar porque a Bíblia manda. Depois você passa a orar porque você precisa orar. Eu preciso orar. Depois você vai para um outro nível. Você deixa de orar porque mandaram ou porque você precisa, e você, ao experimentar isso dia após dia, decisão após decisão, você passa a orar porque você quer orar. Não é porque precisa, eu preciso falar, eu quero falar agora, porque eu estou querendo mesmo, eu quero.
Mas aí vem alguém e diz assim, mas tem um outro nível, que não é porque Ele manda, não é porque você precisa, nem porque você quer. É porque você ama fazer isso, você não vive se você não fizer isso. Você ama fazer isso. Isso não começa, gente, de um dia para o outro. O que eu estou chamando vocês a viver, e nós como comunidade queremos viver, é a decisão de um dia abrir a vida e gastar tempo para ouvi-lo e falar com Ele, ter intimidade com Ele. E quão transformador é a vida de quem tem experimentado isso aqui. A gente sonha com uma igreja que conhece a Deus. A gente sonha com uma igreja com discípulos que tem a palavra de Deus como vida sendo formada em si. E tem a oração como caminho de comunicação e intimidade com Deus. Isso começa com pequenas decisões. Quando for duro orar, alguém disse, ore duramente. Ore mesmo sem vontade, comece falando, comece dizendo que você não quer orar. Comece contando que você não está com vontade. E você vai percebendo que Deus faz coisas incríveis. Quando dá vontade de orar, não deixa passar, ora naquela hora. C.S. Lewis escreve assim, eu encerro com isso. No momento em que você acorda, todo dia pela manhã, em todas as manhãs, todos os seus desejos e as esperanças que você tem para o dia, correm para você como um animal selvagem. Tudo que você espera da vida, e que você planeja para a vida, suas metas, seus alvos, seus sonhos, seus objetivos, tudo que você põe no papel e quer conquistar, tudo isso vai correr para a tua vida, porque você precisa acordar motivado mesmo. E vai chegar em você, no teu coração, e vai começar a falar, hoje é o dia. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou mudar, hoje eu vou crescer, hoje eu vou fechar aquele negócio. Tudo isso corre para você como um animal selvagem. E aí ele fala o seguinte, sabe qual é a nossa tarefa do discípulo? A primeira tarefa do discípulo, quando acorda de manhã, consiste em enxotar todos esses desejos de volta. Sai daqui. E ouvir uma outra voz. Observar aquele outro ponto de vista. Deixando que aquela outra vida que é muito maior, muito mais poderosa e bem mais calma, que essa vida venha fluindo através de você. E aí depois você reorganiza as coisas. Depois os desejos se encaixam. Primeiro a gente deixa essa voz e essa vida e essa calmaria e esse poder invadir a nossa vida. Eu oro na minha vida e pela nossa comunidade, por você que está aqui hoje, para que Deus te dê o desejo de buscá-lo. E para que você não negue, não recue no desejo de tomar decisões e falar, eu vou te encontrar. Eu quero aprofundar minha relação contigo. Se ela está como se fosse apenas um amigo distante, eu quero voltar a ter amizade e intimidade contigo. Se eu nunca provei disso, Senhor, me incentiva a experimentar isso uma vez na vida. Eu quero poder dizer que eu te conheço. Me dá essa outra vida. Flui através de mim a tua vida e me ensina a te buscar. Além das coisas que o Senhor pode me dar, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Você quer pedir essa sede para Deus no teu coração? Porque Ele pode dar, e essa é uma obra dEle. E quando Ele der essa sede, você só toma uma decisão. Eu me entrego. E você começa a orar. Mesmo que for duramente. Mesmo que for difícil orar. Você começa a experimentar mais a presença de Deus. Se ao final dessa série você tomar essas decisões, de abrir a sua palavra e saber que Cristo, o poder e a presença dEle estão presentes aqui. Orar para saber que Deus revela e traz uma outra vida para o teu coração, enquanto você ora. E servir a cada dia o propósito de Deus na sua vida, através daquilo que Ele vai te revelando. O que será da nossa igreja daqui a um tempo, se a gente começar a experimentar isso como comunidade? O que será da sua família daqui a um tempo? O que será de você daqui a um tempo, se você começar a experimentar isso a sério? Que Deus te abençoe muito, que a oração faça parte da tua vida como discípulo, porque Jesus orava, porque é o único jeito de você conhecer a Deus, porque é assim que você aprende a depender dEle, e porque você precisa aprender, que você precisa muito dEle, e Ele está disposto a saciar a tua alma, Ele está disposto a te fazer completo. A gente vai orar essa música, ela diz assim, eu estou aqui, transforma o meu viver, o meu coração, eu te agradeço por teu infindo amor que limpa o meu ser. Pai, em teus olhos eu quero me encontrar, eu quero descansar nos teus braços, eu quero ser completo, Vamos orar isso juntos? Eu quero orar por você no final. Vamos fazer isso juntos? Vamos louvar a Deus. Faz desse momento a tua oração. Talvez você não conseguiu orar hoje ainda, e é o tempo de você falar com Deus através de uma canção. Vale a pena experimentar isso. Vamos orar.
Eu estou aqui. Transforma meu viver, Senhor. Transforma meu viver, meu coração. Te entrego sem temer, eu te agradeço por teu infindo amor que limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro, em teus braços eu descanso. Toca
Assim como a corça anseia pela água no deserto, naquele calor, onde você vê uma gota de água, a tua alma já tem vontade de... A minha alma quer ter sede de Ti, Senhor. Minha alma quer ter sede do Deus vivo. Essa é a nossa oração. Por favor, Pai, quando é que eu vou Te encontrar? Quando eu vou adorar na Tua presença? Que comece hoje essa mudança na Tua vida. Que você que tem essa vida de oração aprofunde isso. Leve isso a um outro nível. Para que Deus possa moldar teu coração. Eu termino lendo para aqueles que trouxeram para cá ansiedade, dúvida, descrença, desespero, incapacidade, insuficiência de lidar com o que está vivendo hoje. E eu sei que tem muita história que aqui acontece assim. Quero ler para você. Não ande ansioso com nada. Ao invés disso, ore a respeito de tudo. Conte a Deus toda a necessidade que você tem e não se esquece de agradecer a resposta que Ele vai te dar. Se você fizer isso, você terá a experiência do que é ter a paz de Deus no teu coração, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. A paz de Deus vai conservar o teu coração e a tua mente na calma e na tranquilidade. À medida que você fizer isso, você vai aprender a confiar cada vez mais em Jesus. Deus abençoe você. Boa semana de Maria para todos nós. Aos pés dele, aprendendo mais e fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Nosso Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de falar contigo, de Te ouvir, de saber que nesse mistério chamado oração, o Teu Espírito nos ensina a orar, intercede por nós, coloca em nós o desejo de Te buscar. Tudo isso é uma obra Tua, Pai. A nossa parte é só dizer que a gente quer e aceitar isso. E se a gente pode fazer um pedido hoje, que esse querer venha sobre nós, Pai. Que essa renovação de desejar a Tua presença caia sobre nós nesse momento, Pai. Que o nosso coração passe a ter mais sede do Senhor, Pai. Que a gente tenha compromisso de levar a nossa vida contigo numa amizade mais profunda, restaurar uma intimidade que talvez a gente tenha tido no passado. Leva essa comunidade, Pai, a cada um de nós, a viver essa experiência de ser saciado na Tua presença. Que a nossa alma nessa semana possa ter sede, mas que ela possa ser saciada a cada dia pela Tua presença, Senhor. E que nesse processo, o Senhor nos molde e nos ensine a pedir, a ter os Teus desejos, a ter os Teus motivos, a ter os Teus sonhos. Que a nossa folha possa ser preenchida com a Tua vontade. Que a gente pare aos Teus pés e se lembre de que isso é a coisa que mais importa. E isso não será tirado de nós. Que a gente possa ouvir do alto o nosso nome 2 vezes, dizendo que a gente anda distraído. E que a gente possa voltar a escolher aquilo que realmente importa, Senhor. Em nome de Jesus, dá esse privilégio para nós. Esse coração que Te ama, que Te busca e que é saciado pela Tua presença e pela Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dá uma boa semana de Maria. E não se esquece dessa folha em branco.